Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu decidi fazer um vídeo muito especial. Amanhã é Dia das Mães, daí eu pensei em esse mês o vídeo do Garota de Provérbios, né, sobre a nossa série aqui de mulher de provérbios, ser relacionado a Dia das Mães. E eu pensei, o que a gente que é mãe mais faz? A gente entende que é pecadora e que a gente precisa de Jesus. Então, o vídeo é sobre isso, né? Porque nesse tempo que eu sou mãe, não faz muito tempo, né, gente? Estou aí há 2 anos e meio, mais ou menos, sendo mãe na prática. E eu percebo que quando eu acho que eu tô certa, eu tô errada. Quando eu acho que eu posso alguma coisa, eu percebo que sozinha eu não posso nada. Então, eu decidi juntar 5 características que nós mães precisamos buscar e desenvolver em Deus para que a nossa maternidade seja mais leve e que a cada dia a gente consiga demonstrar Jesus para os nossos filhos através dos nossos atos e não só da nossa fala. Então vamos lá. A primeira característica é reverência. Eu terminei recentemente de ler o Antigo Testamento e uma das histórias que mais me chamou a atenção foi a história de Davi, porque acho muito parecido conosco. E uma das características de Davi para mim é a reverência. E reverência, né, é você obedecer, você demonstrar obediência a quem você entende que é superior a você. Então, reverência a Deus. E na história de Davi, quando a gente vê Davi, ele combatendo, né, indo enfrentar o gigante Golias, a gente sempre pensa que Davi foi muito corajoso, que Davi foi muito esperto e que só com uma pedrinha ele derrubou o gigante Golias e venceu o gigante Golias. Mas na verdade, Davi nem é porque ele era corajoso ou esperto, mas sim porque ele era reverente e obediente a Deus. Ele não acreditava na sua força, na sua capacidade. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 45, fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Então Davi sabia que ele não estava indo com a própria força. Ele sabia que não era com força, com coragem, que ele ia vencer o gigante, mas em nome do Senhor Jesus. E o que eu acho mais bonito dessa história foi o finalzinho, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 47, que fala assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então ali Davi, mesmo antes de combater o gigante Golias, ele já estava decretando a vitória do povo a Deus. Ele já estava entregando aquilo a Deus. E isso é reverência e isso é obediência. E nós mães, muitas vezes a gente quer dos nossos filhos obediência, mas a gente não demonstra obediência a Deus através dos nossos atos para os nossos filhos, porque a gente sabe, a gente sempre diz isso, né, que os nossos filhos estão nos observando, que os nossos filhos repetem os nossos atos, que os nossos filhos nos imitam. Então, se a gente quer obediência, a gente precisa demonstrar obediência. Se a gente quer disciplina, a gente precisa demonstrar disciplina, né? Se a gente quer bons atos, bons hábitos na rotina deles, a gente precisa demonstrar isso também. A segunda característica é o arrependimento. Como nós mães precisamos aprender sobre arrependimento. E ainda falando de Davi, né, se a gente for ler Salmos ele é um misto, né, como Davi era parecido com a gente, porque ele era, né, tava lá em cima e daqui a pouco tava lá embaixo, tava lá em cima e daqui a pouco tava lá embaixo, né, mas ao mesmo tempo que ele errava, ele também sabia assumir os seus erros e as suas transgressões. Davi, ele era um pecador como nós, né? Ele foi adúltero, assassino, mentiroso. Nem sempre Davi agradava a Deus com seus atos, mas ele sempre buscava o perdão, admitindo os seus erros. Lá em Salmo 51 fala muito disso, né? Já começa o verso, né, que fala sobre
a parte em que ele adulterou, né, com Batseba, e ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então Davi, ele admite os erros dele, né? E ele demonstra um coração arrependido. Em Salmo 51:10 fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, uma mãe segundo o coração de Deus, ela não é uma mãe perfeita, né? Nós não conseguiremos ser perfeitos. Nessa terra, só um foi perfeito. Mas uma mãe segundo o coração de Deus, mesmo não sendo perfeita, ela sabe admitir os erros dela e ela entrega um coração arrependido a Deus, para que Deus purifique e Deus mude, né? Deus transforme. E eu percebo muito que o arrependimento tem que ser uma prática nossa. A gente tem que aprender a pedir perdão, e principalmente a Deus, mas não só a Deus, mas também aos nossos filhos. Então, quando a gente fala com a voz mais alta do que nós deveríamos falar, quando a gente grita no nosso dia a dia, quando a gente explode em um momento que nós estamos frustradas, cansadas, né? E a gente acaba muitas vezes falando de forma que nós achamos que não é o certo, que nós não deveríamos falar, né? Vem aquele momento assim de culpa, mas não adianta a gente pegar a culpa, só pedir perdão para Deus e pronto. A gente muitas vezes magoou o coração da nossa criança, ou muitas vezes nós estamos ensinando eles a agirem da mesma forma. E muitas vezes, gente, não é só uma palmada, né? Hoje em dia se fala muito sobre palmada. Ah, se só isso resolvesse, ah, se fosse só isso. Mas muitas vezes nós estamos magoando os nossos filhos ou ensinando eles a agirem dessa forma, da forma como a gente age. Criança pisou no nosso pé, meu Deus, a gente fala... E eu sei que isso acontece, que a gente faz isso no nosso dia a dia, mas a partir do momento que você percebe que agiu de forma demais, que você extrapolou, abaixa o tamanho da criança, né? Abaixa na altura da criança e fala: filho, a mãe explodiu, a mãe foi grossa, a mãe foi estúpida, a mãe agiu, a mãe gritou com você e a gente não deve gritar, perdoa a mamãe, né? Então, eu acho que isso demonstra para a criança como ela deve agir. A prática que eu tenho adquirido com a Alice depois que eu li um livro chamado Experiência à Mesa. Nesse livro, Deves, ela, que é a autora, né, ela fala sobre o momento da oração na mesa. E eu adquiri esse hábito não só na mesa, mas antes de a Alice dormir, quando eu vou orar com ela, eu sempre peço perdão pelos pecados. Muitas vezes coisas que eu cometi no dia, eu peço perdão na frente da minha filha. Também falo sobre a redenção. Então eu sempre falo, né, uma frase que tem no livro exato da Deves, que é obrigada, Senhor, porque mesmo nós sendo pecadores, eu sei que o Senhor nos perdoa a partir do momento que nós pedimos perdão. Então é importante a gente fazer isso na frente dos nossos filhos. O terceiro, que é algo que eu acho também muito importante, é o nosso desejo constante por Deus. A gente vive num mundo que a gente já acorda com muita informação. Se a gente pega o celular na mão, a gente pode ficar ali horas com informações e informações sobre muita coisa. Se a gente liga a TV, nem se fala. E falando ainda de Davi, né? Davi, ele era rico, rei, poderoso, mas ele sempre tinha um desejo constante por Deus. Em Salmo 73, 25, fala assim: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Então Davi tinha tudo, né? Ele tinha muito dinheiro, ele era rei, mandava em quem ele mais queria, pudesse, tinha tudo que quisesse. Mas ele sabia que o principal na vida dele era Deus. Ele tinha um coração que buscava constantemente a Deus. E como eu falei, né? No nosso dia a dia a gente tem muita tentação, muitas coisas. E o nosso inimigo,
o diabo, ele sabe a nossa fraqueza. Cada um de nós tem uma fraqueza. Algumas pessoas é a ambição, outras pessoas às vezes o pecado da malícia, não sei, cada um de nós, né, vícios, cada um de nós temos as nossas fraquezas. E uma vez eu ouvi um pastor falando que a nossa fraqueza é a fortaleza do nosso inimigo. Então ele sabe, os nossos pontos fracos são fortes para ele. E se a gente não estiver atenta a todos os dias buscar a Deus no nosso dia a dia, facilmente a gente cai em tentações. Olhando o celular, na televisão, ou às vezes no dia a dia mesmo, de uma forma irritada, de uma forma cansada, de uma forma frustrada, a gente cai em tentação, né? E às vezes a gente passa o dia e a gente pensa, mas é porque eu não tenho tempo para orar, mas é porque assim, meu dia é muito corrido, eu trabalho fora, ou eu sou dona de casa, então sabe, dona de casa o trabalho nunca termina, né? A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito serviço para fazer, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas aí você vai lá, pega o celular e vai ver, tem um aplicativo, não é nem aplicativo, acho que é nas configurações do celular mesmo, que mostra o tempo que a gente passa online no celular. E você vai se surpreender. Às vezes a gente não consegue passar 5 minutos orando, mas a gente passa horas com o celular na mão. Às vezes a gente senta e começa a ver meme, começa a ver coisinhas engraçadas, começa a encaminhar para os outros, mas a gente diz que não tem tempo de acordar 10 minutos antes dos nossos filhos ou 10 minutos antes de sair de casa para trabalhar, para levar a criança na escola, para fazer o café do marido, para poder ler a Bíblia, para poder orar, para começar o dia entregando o seu dia e da sua família a Deus. Então, ter o desejo constante por Deus vai ensinar os nossos filhos a também terem. O quarto fato, a quarta característica é a bondade. E passando pela Bíblia, uma das pessoas que eu mais penso nisso é a mulher de Lucas 7, que é a pecadora, né? Ela foi aquela mulher que muita gente conhece a história, que ungiu os pés de Jesus com perfume, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e depois secou os pés de Jesus com os seus cabelos. E a situação se passa na casa de um fariseu, né? Jesus foi à casa dele para uma refeição, então imagine ali que tinha outras pessoas. E na hora, provavelmente, as pessoas já começaram a julgar a mulher por fazer aquilo, uma pecadora, né? E tava ali fazendo tudo aquilo com Jesus, pessoas olhando e julgando inclusive Jesus por permitir isso, né? Porque para eles era um absurdo um homem que se diz profeta permitir que uma mulher pecadora faça isso com ele, né? E Jesus, como já conhece os nossos corações, a gente não precisa falar um ai, que ele já sabe muito antes aquilo que nós estávamos pensando. Jesus, já sabendo disso, aproveitou aquela situação para ensinar ao povo e ensinar a gente, né? Porque ficou registrado na Bíblia, é pra gente aprender também. E Jesus deixou uma lição clara, né? Que tudo aquilo que os outros estavam oferecendo naquele momento, né? Aquele jantar fabuloso, rico, cheio de coisas, tudo que estavam lhe oferecendo naquele momento não era maior do que o ato que aquela mulher teve de bondade a Jesus. Jesus, ele diz em Lucas no capítulo 7 e no verso 47, bem no finalzinho ele fala assim: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Né? Então fica claro que não é o quanto a gente dá, em como a gente dá, mas em como nosso coração está perante isso. Devemos honrar e glorificar a Deus nos nossos pequenos atos do nosso dia a dia. É ali no ordinário que vive a riqueza do ensinamento aos nossos filhos. E a quinta característica, uma coisa que todas nós mães precisamos, é coragem. E como falar de coragem sem falar dela? A rainha da coragem, Joquebede, né? Daí a gente já lembra da música: Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Brincadeira.
Mas Joquebede, mulher de Arão, e eles viviam num tempo muito difícil, né? Eles eram um povo egípcio, um povo que na época era escravo. E aí ela engravida do terceiro filho e vem um decreto, ela fica sabendo do decreto que Faraó mandou pegar todos os bebês meninos que nascessem e que jogassem ele no rio Nilo para morrerem. E rio Nilo, gente, é conhecido até hoje pelos animais enormes que trafegam pelo rio, como enormes crocodilos e tudo mais. Então, assim, pensa o desespero dessas mães. E eu fico pensando nessa situação, o quanto nós já começaríamos a indagar a Deus. Com certeza muitas mulheres daquela época indagaram a Deus, né? Reclamaram, falaram, mas como pode? Tu que me deu essa vida, vai fazer isso, vai deixar que isso aconteça, meu filho morrer dessa forma, de uma forma tão trágica, tão ruim, não... Com certeza muitas fizeram isso na época e nós também faríamos, porque a gente indaga a Deus por bem menos do que um caso como esse. Joquebede foi uma mulher corajosa, né? Então depois que o menino nasceu, ela tava com aquela criança linda, né? A Bíblia fala que ela olhava pro menino e ela achava ele lindo. E ela coloca no cesto, né, vocês já devem saber da história, ela coloca no cesto e manda Miriam, né, que era a filha dela, ficar olhando o menino. Então Miriam viu, né, a filha de Faraó encontrou o menino no cesto, Moisés, né, e viu que Moisés estava salvo e contou para a mãe, e a mãe ficou feliz da vida, inclusive, né, uma mulher tão corajosa, e Deus ainda recompensou ela, pois a filha de Faraó precisava de uma mulher que ainda estivesse com leite para amamentar o menino, né, até ele crescer. E foi Joquebede que ainda fez isso, né? E nós mães temos essa missão de cooperar para o propósito que Deus tem na vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente quer proteger os nossos filhos de certas situações, por medo, por egoísmo, né? A gente quer sim, mas a gente precisa ter coragem e força, como Joquebede teve, para que os propósitos de Deus se cumpram na vida dos nossos filhos. Deus, ele cumpriu o propósito na vida de Moisés por causa da coragem, né, da mãe de Moisés, né? Então, a coragem da mãe de Moisés impactou, né, o propósito de Deus na vida de Moisés. E é assim que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, né? Nós seremos instrumento, nós como pais no geral, mas esse vídeo é para nós mães, né? Através da nossa vida, né? Deus vai trabalhar e agir na vida e nas promessas que Deus tem para os nossos filhos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que todos os dias a gente possa buscar em Deus essas características, né? Reverência, bondade, desejo constante por Deus, coragem e arrependimento. Um beijo, Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!